Tá difícil assistir ao seu podcast preferido sem travar? Isso é falta de net futuro na sua vida. Internet fibra ótica com planos a partir de 300 mega. Ligue agora no fone 2170 1410 ou faça uma visita no andar superior da rodoviária. Net Futuro Underline, segue lá. Se sua conta de luz está nas alturas, você pode economizar até 20% na energia sem gastar um centavo. Isso serve para você e para sua empresa. Ligue agora no 2170 1410 e descubra como é fácil ter mais dinheiro no bolso. Com a Wizard, você não está sozinho no desafio de falar inglês. Somos a maior rede de escolas de idiomas no mundo, com 30 anos de experiência, tornando milhares de alunos bilíngues. Junte-se a nós. Wizard, todos por uma nação bilíngue. Muito boa noite a você que nos acompanha em mais um episódio do Tribuna Mais, o podcast que fala sobre empreendedorismo, inovação, sempre trazendo histórias inspiradoras que tragam algum conteúdo extra para você que deseja empreender ou que quer conhecer um pouquinho aí sobre como é que é o dia a dia do empreendedor aqui na nossa região, mas também que reflete a realidade do país. E hoje nós vamos falar mais uma vez sobre empreendedorismo na educação, só que dessa vez falando sobre cursos profissionalizantes, e ninguém mais, ninguém menos do que a Michele e o Júlio Duda, da Office.com, que já tem uma bagagem aí anterior também com a educação, mas com a educação de alunos na rede estadual, e passaram, então, a investir no ensino profissionalizante. Sejam bem-vindos ao Tribuna Mais, Michele, Júlio. Espero que vocês se sintam à vontade para contar um pouquinho da trajetória de vocês para nós e para o público que acompanha. Boa noite, Manu. Boa noite a todos. Espero que a gente possa contribuir um pouco com aquilo que a gente aprendeu durante esses 23 anos de empreendedorismo. Boa noite, Manu. Boa noite a todos. Espero que essa noite seja uma noite bem gostosa, um bate-papo bem legal e que a gente consiga contribuir para os nossos ouvintes para entender um pouco a nossa trajetória de 20 e poucos anos já. Com certeza, é uma bagagem bastante grande aí, né, do passo a passo de educação, não só na profissionalizante, que começou aí há 23 anos com a escola de informática, mas tem uma história anterior, né, um pouquinho anterior. A Michele e o Júlio são professores de história e davam aula, né, na rede estadual de ensino. Como é que foi isso? Começando pela Michele, né, tua trajetória, teu envolvimento com a educação, o que te fez levar para brilhar o olho para essa área? Então, eu sempre me vi como professora. Então, eu fiz o magistério, né, a antiga formação de docentes, o magistério. Aos 16 anos, eu entrei na faculdade de História, em Mafra, eu sou mafrense, e eu precisava pagar a faculdade. E surgiu uma vaga numa escola de informática que existia lá, existe até hoje na cidade. E eu fiz o processo de entrevista e comecei a trabalhar como professora de informática lá, enquanto eu pagava a minha faculdade de história que fiz. Né? Então, eu fiquei lá até eu conheci o Júlio na faculdade também, ele estava um ano na minha frente. A gente foi para a faculdade, estudamos juntos, começamos a namorar. Eu me formei, a gente casou e eu vim para Lapa. E na Lapa a gente começou a dar aula nas escolas e surgiu a oportunidade da gente empreender. O Júlio já tinha experiência com vendas, né? E era formado também em contabilidade, que ele provavelmente vai falar daqui a pouquinho. E eu tinha experiência já com informática. Já tinha trabalhado 4 anos na área de informática, foi onde eu paguei a minha faculdade. E a gente resolveu iniciar essa jornada que dura até hoje, graças a Deus. E o Júlio, qual é o que te levou, né? A Michele já adiantou ali que você já era formado em contabilidade. Isso foi antes de história, depois de história? Como é que foi? Foi antes. O que aconteceu? Eu comecei a trabalhar, eu tinha acho que uns 12 anos na Calçados Thaís, bem novinho lá. Comecei a trabalhar com o Pedro, trabalhei um tempo com ele lá, deu ensino médio, na época profissionalizante de contabilidade. Eu fiz contabilidade, sou contador formado, certo?
De um período eu saí da Thaís e fui trabalhar no escritório de contabilidade, só que eu não me adaptei com o escritório fechado, aquela questão. Daí o que aconteceu? Daí eu peguei e fui para uma outra coisa que eu gostava, que era fazer faculdade de História, em Mafra. E lá eu comecei a fazer faculdade, primeira turma que a UNC lançou. Acabei conhecendo a Michelle lá, e ela já trabalhava com informática, a gente começou a namorar. Eu me formei em 98. Em 99 eu comecei a dar aula no Estado, no antigo Paraná Educação, que hoje seria o tal do PSS. E em 99 a Michelle acabou se formando, e no ano 2000 a gente casou e ela veio morar para Lapa. Daí a gente começou a dar aula os dois, certo? E no ano 2002 veio a ideia de montar alguma coisa diferente para nós. Como ela já tinha experiência com informática, muita experiência, e eu tinha experiência com contabilidade, vendas da loja, o que aconteceu? A gente acabou unindo o útil ao agradável. Ela trabalhando na parte pedagógica e eu fazendo a parte administrativa, a parte financeira. E foi uma dupla bem legal, né? Que a gente começou e foi se entrosando. Parceiros, né? Eram no relacionamento e no profissional. Exatamente, que deu certo. Foi uma parceria bem... Dividir é difícil, né? Mas com sabendo dividir, a gente consegue, ao final do processo, concluir aquilo que a gente se planejou para tal. E o objetivo, né? Vocês estavam dando aula no Estado, o que motivou a abertura da escola? Então, o que aconteceu? Numa sala de aula que eu estava, no General Carneiro, apareceu um rapaz para fazer uma divulgação para uns cursos de informática. E eu, despretensiosamente, cheguei para o cara e disse assim, eu tenho uns horários vagos. Você não gostaria, né? O empreendedorismo não surgiu de repente, né? Ele aconteceu e daí a gente amadureceu. Eu disse, eu dou aula de informática, se você precisar de uma professora de informática. Daí o rapaz falou assim, não, eu quero alguém para comprar aquilo que eu estou montando, né? E daí ele montou a escola, onde era do ladinho da Tecnohard hoje, e a gente começou ali, né? A gente chegou, acertou com o rapaz, de início. Foi uma salinha de informática com 6 computadores, né? Computadores gigantescos e lentos pra caramba, peça de né? museu. Para quem não lembra ou não usou esses computadores, quais eram tinha as configurações? Eu sei que eram as telas monocromáticas, ainda era MS-DOS, depois, mais tarde, que veio o Windows, né? Que era a da Microsoft, mas no começo eram os prompts do DOS, disquetes, né? Então, disquetes grandes, né? 5,25 e 3,5, né? Eram esses tamanhos, aqueles monitores grandes perigosíssimos para dar um choque. E a gente começou com uma salinha. E, aos pouquinhos, como o Duda era muito conhecido aqui na cidade, a gente foi batendo em comércio, divulgando que a gente tinha aberto uma escola, etc. No prazo de 3 meses, a gente dobrou a nossa capacidade de laboratório. E, em pouco tempo, a gente teve que sair da onde a gente estava e ampliar o nosso espaço, né? E o curso de informática passou a ter outras necessidades, não só a área de informática, né? Mas e nesse início, né? Antes da gente passar aí para a expansão tanto da escola como de cursos e alunos, né? Nesse início, quais foram as dificuldades ali? Você fez esse contato com esse rapaz, né? Para montar essa estrutura, vocês já tinham assim um planejamento para isso? Como é que foi esse passo além, né? Porque vocês saíram do ensino, apesar de já ter uma experiência em outro trabalho, né? Como professora lá na escola de informática, na loja, com vendas, né? Mas vocês não tinham empreendido ainda, né? Então, como é que foi esse passo para empreender? Então, assim, a gente nunca deixou de ser professora. A gente é, até hoje, professores da rede pública de ensino. Só que hoje a gente é estatutário, né? Então, a gente já atua há mais de 25 anos em sala de aula. E no começo a gente não tinha a pretensão de empreender, embora a gente sempre foi líder, né? Tanto na faculdade, nos grêmios estudantis, a gente sempre se envolveu muito nisso. Então a gente sempre teve necessidade de abrir algo, né, que a gente gostasse. E a educação sempre teve muito ligada com a gente. Então a gente uniu o que a gente sabia com a educação. Não foi fácil, mas nós dois varávamos à noite, planejando, arcando com as despesas, né, parcelando as contas, sempre com muita responsabilidade, comprando máquinas aos poucos,
conversando com pessoas no tete a tete, né? Então, hoje, o cara a cara deu muita diferença para a gente ganhar credibilidade no mercado. Todo mundo conhecia a gente na cidade, então sabia quem que era o Dudu, sabia quem que era a Michele, e eles tinham confiança em colocar o seu filho, o seu irmão na escola, porque sabiam que eram pessoas da cidade, pessoas que estavam aqui, responsáveis, que já faziam parte da educação, alguns já tinham tido aula com a gente no nosso colégio, então eles sabiam o nosso comprometimento e como a gente era como pessoa, né? Então isso foi um fator muito importante da confiança que eles nos deram. E a gente fez de tudo para retribuir essa confiança, que nem a Michele falou. Ficava à noite trabalhando, final de semana ia planejar as coisas, ia limpar a escola, ia montar, sempre tentando melhorar cada vez mais, ver qual que eram as falhas, onde que a gente pecou, para sempre dar uma qualidade melhor, principalmente para os nossos alunos. Então esse foi um ponto importantíssimo nessa... E é um ponto, né, que eu sempre pergunto aqui para quem está empreendendo, quem já empreendeu, é essa questão, né? Vocês passaram, então, estavam gerindo o negócio, né? E vocês foram fazendo essa questão da administração ali da escola, vocês buscaram alguma qualificação específica para a gestão ou vocês foram sentindo as necessidades e tomando as decisões que vocês achavam mais acertadas? Então, quando eu comecei a trabalhar nessa escola de informática em Mafra, ela abriu uma segunda unidade. E eu fui gerenciar essa segunda unidade. Então, a experiência acabou vindo junto com... Eu era professora e gerente, então eu acumulava duas funções. Já tinha uma bagagem Exatamente. Anterior que ali. E eu gerenciava aquela empresa que estava em Mafra ali. E justamente isso nos ajudou bastante. E como o Júlio fazia muitas compras e coisas de departamento, ele sabia o que era a necessidade das pessoas e assim por diante. Isso facilitou bastante na hora do planejamento, sabe? Já tinha uma bagagem que facilitou a visão de vocês, né? Sim, a questão da empresa, a gente já tinha um pouco de conhecimento, que a Michele fazia a gerência da unidade lá em Mafra e eu trabalhava na parte da gerência da loja. Então, isso ajudou bastante, quando já teve uma maturidade maior, né? Isso, para, né, poder não dar o passo maior que a perna, de repente, Exatamente, né? E aí, a questão da expansão da oferta de cursos, né? A Michele já deu uma pinceladinha ali, que foi aumentando, em 3 meses já tiveram que dobrar o espaço e depois mudar de local, né? Em quanto tempo vocês passaram a ofertar mais de um curso? Porque hoje, né, para quem não conhece a Office, depois a gente entra mais nesse detalhe, tem mais de 30 cursos sendo oferecidos lá, né, profissionalizantes. Mas esse início, depois da informática, o que veio e por que veio? Então, Manu, a gente sempre é muito antenado assim, com as tendências de mercado, principalmente o mercado de trabalho. Então, a gente acompanha a demanda. O que eu estou precisando? Qual é a carência de profissionais? Então, em cima dessas demandas, em cima dessas necessidades que a gente vê no mercado de trabalho, a gente faz uma pesquisa de campo, vê se há necessidade e se há procura, e a partir disso a gente lança os novos cursos. Tanto que hoje a gente tem uma gama de mais de 30 cursos voltados em principalmente 4 áreas, que é a informática, tanto básica quanto avançada, a área administrativa, que vai envolver cursos desde RH, assistente administrativo, secretariado, entre outros, a área da saúde, que é uma área também que está em alta, que o nosso curso que está bem alto é o de cuidador de idosos, justamente por causa do aumento da expectativa de vida das pessoas. Estão nos procurando muito para ajudar ali naquele ente que está precisando, né, de alguém com cuidado especial. Né? E na área de beleza, que é a área da estética e da beleza também é um campo que está em ascensão e a gente precisa estar antenado a isso e lançar os cursos que tenham, né, uma procura campo, né? E tenham depois, ao término desse curso, ele tem um retorno para quem investiu, né? Porque tudo é investimento. Exatamente, né? tem que ter onde ganhar o dinheiro depois, né? Exato. Mas logo depois da informática que vocês estavam oferecendo, qual foi o primeiro curso que surgiu? Secretariado Executivo. Foi secretariado executivo. A nossa primeira turma, quando a gente lançou o curso de secretariado, a gente chegou a fazer uma formatura no Clube 7, né? Com 120 moças que se formaram de secretariado. Então, temos secretárias que trabalham em escritórios e consultórios que se formaram com a gente e estão na empresa até hoje. Trabalho, né? E como que vocês
sentiram essa necessidade? Por exemplo, estava lá, você comentou que vocês hoje fazem essa pesquisa de mercado para saber o que está precisando, mas esse primeiro passo também foi uma pesquisa de mercado ou, de repente, alguém procurou vocês pedindo essa qualificação? Vocês têm lembrança? Como é que foi? A gente também sofre para encontrar a mão de obra, no caso, a pessoa especializada para trabalhar. Então, a gente percebe que em vários setores do comércio, principalmente aqui da Lapa, é muito carente de áreas especializadas. Então, a gente começa a sondar um empresário ali, uma Conversa empresa com aqui, né? E começa a perceber que... Começa a sentir, né? Exatamente. Eu disse, que tal lançar? E a gente lança. Alguns cursos, eles vingam, outros não têm a procura desejada, mas o secretariado com assistente administrativo, que a gente começou desde aquela época, sempre temos turmas desse. É uma constante, né? Exatamente. A gente falou de 30 cursos. Se puder dar uma pinceladinha, sabem decor? Decor, não sei, mas temos assim, o curso de logística, que é um curso que está bem alto agora, né? A questão dos meios de transporte, o próprio Mercado Livre, essas coisas. Tem uma turma, inclusive eu sou uma das professoras que dou o curso de logística, o de cuidador de idosos, atendente de farmácia. Nós temos bastante farmácias na cidade que sempre estão procurando profissionais para atuar, então a gente trabalha nesses campos também. Oratória, né? E oratória não é só para quem tem vergonha de falar, é para aquele que também fala demais, né? Saber dosar a quantidade. Temos curso de depilação, massagem, departamento pessoal, que é o RH, montagem e manutenção, que é uma coisa legal. E uma questão assim, né? Você comentou da questão de oratória, mas a gente pode puxar o exemplo de informática, que você falou tem o básico, tem o avançado. Existe uma idade mínima para começar? Porque, claro, vai ter curso profissionalizante que é mais específico para o adulto ou ali, né, o adolescente. Mas tem para criança também? Como é que é essa oferta? Isso, nós temos o curso Kids, né? O nosso curso Kids atende criança a partir de 4 anos. Então, ela vai conhecendo e é todos jogos educativos com grau leve, suave e crescente de dificuldade, para estimular o raciocínio deles e facilitar na hora da aprendizagem, principalmente da alfabetização. Então, nós começamos aos 4 e vamos até os 81. Né? Nosso aluno mais velho hoje tem 81 anos, então nós temos a informática para melhor idade, que inclui não só o computador, mas também o acesso ao celular, às redes sociais. Que Instagram, o Face, o WhatsApp, que eles têm bastante dificuldade. Para dar essa amplitude, né, do uso da tecnologia. Exatamente. Né? E usar consciente, até para fazer transferências de banco, que eles têm dificuldade, a gente faz esse auxílio para os mais velhos também. Bacana, né? Para saber que tem esse amparo, porque muitas vezes pensa em informática, só ali o laptop, o computador, e a gente não se atenta como o leque é muito amplo, né? É bem abrangente, exatamente. E até nessa questão também de informática, vocês têm alguma coisa voltado para jogos, se não me engano, também, né? Desenvolvedor de games. Isso mesmo. E também. Temos também linguagem de programação, né? Então, muito adolescente chega com os pais na escola e diz assim, meu filho já sabe tudo, então eu quero já um curso avançado, né? E é também um pecado quando a gente escuta isso, porque o nosso adolescente, ele sabe baixar jogos, ele sabe, a criança sabe pular anúncio sem nem saber ler ainda, exatamente. Né? Mas assim, se você disser assim, beleza, ele já sabe tudo, sabe fazer uma planilha de cálculo, sabe fazer uma tabela, né, um gráfico no Excel, enviar um anexo, não sabe. Então ali que eles conseguem perceber que o que eles entendem está na telinha do celular, que o computador dá pra gente abranger muito mais. Não é porque tem acesso à tecnologia que ele sabe utilizá-la, né, corretamente. A linguagem, né? Exatamente. A importância. Ainda muitas vezes a gente pensa, né, como pai e mãe, que não precisa mais, né? Quando eu era mais nova, a gente imaginava que era essencial fazer, né, curso de informática. E hoje a gente talvez olhe e pensa que não, está tudo tão facilitado, mas realmente tem todo um processo. Exatamente. Né? O nosso papel é transformar a informação em conhecimento, né? Eu tenho acesso, mas eu sei fazer aquilo. Usar esse conhecimento, né, de uma forma que dê um retorno, né? E vocês também citaram a questão da oratória, né? Muitas vezes a gente pensa assim, principalmente para quem está começando no mercado de trabalho, tem muito jovem às vezes que, apesar de saber mexer na tecnologia, tem essa dificuldade no relacionamento, né? E essa questão da oratória, de poder se apresentar, falar às vezes com o cliente. Esses cursos de oratório também são para os mais jovens ou é só para quem é mais velho? Como Principalmente para os mais jovens, né? Então, o que a gente percebe quando o aluno chega no ensino médio?
Quando ele chega no ensino médio, ele não sabe fazer uma apresentação de um trabalho no colégio, daí ele vai precisar apresentar depois na faculdade. Então, começa ali nos 13, 14 anos, que é a adolescência, que muitos se retraem, inclusive. Numa entrevista não consegue ir bem porque não tem a habilidade de falar, né? De se colocar, né? Exato. Com aquela segurança toda. E o adolescente, ele se retrai muito. Então, a partir dos 14 anos ali, é o período que a gente mais tem alunos com dificuldade de relacionamento interpessoal, de conseguir falar, de conseguir se expressar, porque é muita tela. Exatamente. E pouca conversa, né? Exatamente. Se já era difícil quando não tinha, né? Pela timidez, agora piora, né? E a gente percebeu muito no período pós-pandemia, isso aí acentuou-se, porque aconteceu. Durante praticamente 2 anos, os adolescentes ficaram só em casa, na tela do computador, tendo aulas online, todos fechados. E no que aconteceu, essa relação interpessoal ficou mais difícil agora. Então, a gente percebe muitos alunos que são desse período, que estão agora seus 14, 15, 16 anos, eles são muito tímidos. Então, a oratória vem ajudar eles nessa questão, para fazer com que eles fiquem mais soltos, que eles possam conversar, se relacionar com os colegas e demais, né? Exatamente. E aí nós estamos falando dos cursos que vocês oferecem, né? E falando que são mais de 30 cursos que hoje a Office oferece. Vocês começaram vocês 2 lá, né? Aí, claro, para chegar em 30 cursos foi necessário ampliar a equipe, né? Ter toda uma estrutura administrativa ali. Como que funcionou isso, né? A Michele falou que ela ainda dá aula lá. Quais são os cursos que você dá aula? Quantos profissionais fazem parte da equipe? Como é que é gerir essa equipe? Gerir sempre é muito difícil, né? A gente tem que ter um jogo de cintura bem grande. Quando a gente precisa de um colaborador que vá trabalhar com a gente, normalmente a gente precisa de um pré-requisito, né? Um conhecimento mínimo necessário, mas a gente fornece todo o treinamento, né? A gente lapida para que fique estilo Office, né? Dentro das características da Office. A gente conta hoje com 8 colaboradores, né? A gente precisa de mais gente, inclusive a gente precisa de professores de informática, é isso que nós estávamos conversando antes de iniciar. Exatamente. Que se tiver alguém, a gente sempre está pegando, que sempre precisa. Os horários nossos também são flexíveis. Então, a gente tem turmas manhã, tarde e noite. Então, eu preciso de uma gama maior de colaboradores, porque eu vou ter que dividir em 3 turnos. Exatamente, né? Atender a demanda, né, dos horários. Exato. Né? E principalmente à noite, que a noite e os sábados são nossas maiores procuras, porque normalmente a pessoa trabalha durante o dia, ela pode ir à noite, ou ela trabalha durante a semana e prefere o sábado, que são os horários mais procurados da gente. E como que vocês gerenciam, né? Porque a gente está falando da escola, simplesmente gerenciar a escola ali, essa questão da equipe, né? Procurar profissional, enfim, e toda essa logística, vamos dizer assim. Mas vocês continuam dando aula também, né? Na rede pública. Como é que vocês fazem essa divisão do tempo, né? Porque vocês já estavam no começo falando que o Júlio cuida mais dessa parte administrativa, você mais da parte pedagógica, até aí tudo bem, né? Conseguiram fazer uma divisão legal aí nas tarefas, né? Mas para além dessa divisão também é o tempo de vocês, né? Como é que vocês fazem? A gente é muito organizado, né? Então, se a gente não organizar, a gente não vai conseguir fazer. Porque a escola pública também demanda uma energia bem grande da gente. Eu não tenho 40 horas, eu tenho menos horas. A maior parte do tempo sou eu que fico lá, mas as questões mais burocráticas ficam para o Júlio. E a gente conversa muito. O nosso relacionamento, tanto pessoal quanto profissional, sempre foi baseado muito no diálogo e ajustes. Então, o que você acha disso? Não, nós podemos fazer tal coisa. E a gente sempre entra num consenso. Quando entra no consenso, então, agora você faz isso, eu faço aquilo. Porque se no final a gente não se dividir, a gente não vai conseguir dar conta do recado. No exemplo de vocês, não dá para dizer que a sociedade é pior do que o casamento, então. Não, aqui a gente, tudo deu certo. Trabalham juntos. E essa questão da divisão é muito importante. A gente sempre está conversando o que um faz. E sempre um está se doando um pouquinho mais. Quando precisa, dá uma mão aqui, outro faz uma coisinha lá, para tentar não sobrecarregar o outro. Porque dessa maneira os dois têm o tempo, têm o espaço, tudo. E mesmo assim,
A gente sabe que tem dias que faltam algumas horas. Até isso que eu ia comentar, né? Porque é o ensino público, que vocês estão lá concursados, a escola, que é o empreendimento de vocês, mas também tem o relacionamento de vocês e tem a família, né? Tem a vida pessoal. Então, que horas começa a rotina, que horas termina a rotina? A gente de acorda trabalho? 20 para as 6 da manhã, né? E a gente vai dormir 10h30 da noite. 10h30, né? 11 horas é o horário então, passa, geralmente. a gente acorda 20 para as 6, enquanto um já vai fazer o café, o outro já vai organizando as coisas, a gente faz comida em casa, a gente faz à noite, a gente come no outro dia, enquanto um lava. A gente é uma família de 3, né? Tem a agregada, mas tem a nossa nora, mas a gente é 3. Então, enquanto um faz a comida, o outro lava a louça, o outro. A gente é sempre um trabalho em equipe. A gente pratica atividade física bastante, tem que dar. Se a gente não cuidar da saúde, a gente vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença. Exatamente. Então, a gente prefere cuidar da saúde. Ou seja, dá tempo gerenciando, dá tempo de muita coisa, e né? o tempo é prioridade, né, Manu? Então, tudo aquilo que eu quero, eu dou um jeito. O que eu não quero, eu postergo, eu deixo para depois. Então, a gente tem que priorizar com todas as coisas que a gente gosta, mas principalmente a gente. Com certeza, né? É um exemplo aí para quem não consegue gerenciar tempo. Eu tenho que fazer um curso de gerenciamento para ver se melhora. Mas voltando a falar dos cursos, né? Vocês falando de 30 cursos e tal, e a gente vê, assim, o mercado de trabalho ele é muito dinâmico e tem toda uma conversa aí por causa da tecnologia, inteligência artificial, da mudança grande que vem por aí no mercado de trabalho. Muitas profissões, de repente, vão deixar de existir, né? Até a questão vocês estão na área da educação, lá no ensino público, seja na escola, no ensino médio e ensino fundamental, né? Eu já ouvi falar que daqui a um tempo vai ter grande falta de professores, que muita gente não está querendo mais seguir essa área. Mas, para além disso, vocês que estão nessa área do profissionalizante também, o que vocês enxergam assim como as próximas demandas? Se eu for hoje levar meu filho, ou eu, recém-formada, quero procurar um curso, o que vocês mostram de caminhos que é o que vai mais ter necessidade? Eu acho que existem... A tecnologia veio para ficar, isso não resta dúvida. Então, o nosso curso é voltado para a tecnologia. Então, a gente só precisa se adaptar às novas tendências. Então, claro que eu não consigo lembrar de cabeça, mas tem cursos que não se procura mais. Então, a gente vai buscar outros que tem, né? Agora, muitos querem fazer TI, então, tem as linguagens de programação, essas coisas. Mas tem perfis. Sempre que a gente vai oferecer um curso, a gente sempre pergunta para o nosso futuro aluno o que ele gosta, né? Porque já começa por aí. Se você vai fazer uma coisa porque o pai ou a mãe querem, simplesmente, ele vai desistir. Então, ele tem que fazer uma coisa que una o útil, mas que ele gosta de fazer, porque o nosso adolescente, o nosso adulto de hoje, ele é diferente, né? A gama de cursos que a sociedade oferece, desde faculdades, etc., é muito grande. Na nossa época era bem mais restrito. Hoje tem uma gama maior, então a gente também tem que ver o que ele tem afinidades para fazer e oferecer o curso certo, né? Daí ele vai longe. E lá na escola, vocês têm uma noção assim, do que é mais procurado ainda? Ainda é informática? A nosso carro-chefe ainda é informática, né? Então, tanto que a gente tem 3 laboratórios de informática e 2 administrativos, né? Ainda o carro-chefe nosso é a informática. E o que a Michelle falou agora há pouco, as crianças eles acham que sabem muita coisa, eles têm o conhecimento de pesquisar na internet e tudo, de fazer joguinhos, mas na hora que chega a fazer um documento, uma coisa, eles não têm esse conhecimento. É que nem um celular, ele é excelente, mas se não souber manusear, ele não adianta. Então, a informática ainda vamos dizer assim, o nosso carro-chefe é o mais procurado. E os pais veem a necessidade de preparar os filhos, porque qualquer escritório, mercado, prefeitura, qualquer local de trabalho, a pessoa precisa ter o conhecimento de informática. A gente sabe que isso é básico, já é necessário. Exatamente. Não vai tão cedo, acho que deixar de estar no currículo ali. E hoje, que a gente vê a escola pública, a quantidade de plataformas que está vindo para os alunos. Então, eles têm que ter um conhecimento para poder entrar nessas plataformas, para poder fazer os trabalhos dos professores. Então, a informática, sem dúvida, ainda é e será por muito tempo. Até, né, antes da gente iniciar a entrevista, a gente estava aqui conversando um pouquinho sobre a estrutura da escola pública, né? Infelizmente, a gente não tem a melhor das estruturas. A gente tem que ser realista. Infelizmente, o Brasil não está lá aquelas coisas, né? Então, como é que é essa estrutura, né, na pública, para a gente fazer um paralelo ali, né? Às vezes o pai vê lá a propaganda do governo dizendo, a gente está mandando tal e tal equipamento para a escola. Legal, né? Ninguém vai dizer que não é necessário. Mas
tendo em vista isso, né, a necessidade de eu, como pai e mãe que estou lá com o filho na escola pública, de realmente procurar, né, um extra, né, como uma escola de informática, né? Porque o que vocês, como professores, estão vendo lá? Qual é a limitação dessa estrutura que está sendo oferecida na escola pública, né? Sem a gente colocar vocês em maus lençóis, né? Não, a estrutura da escola, ela está tentando se adaptar a essas novas tecnologias, né? Então, por exemplo, hoje a gente tinha um tempo atrás, não existia TV, era o mimeógrafo, depois foi a TV laranja, agora é o chamado Educatron, só que já está faltando nas escolas. Para a gente, enquanto profissional de educação, melhorou bastante também, porque só giz e quadro é desumano, né? É desgastante. Então, você tendo um vídeo, um filme, alguma coisa que você possa fazer, interagir é sempre melhor, né? legal, né? As plataformas são necessárias, eu acho, mas o aluno tem que estar consciente que ele precisa ler, interpretar e daí responder, e não só no chutômetro. Então, nós temos uma geração aí sem paciência, às vezes. E a gente tem que moldar eles para eles verem que precisa ler, que às vezes a gente precisa ser um pouco autodidata, aprender algumas coisas sozinhas, porque só a ferramenta em si não é nada. Não é né? nada. Né? Inclusive, aproveitando o gancho, Manu, uma coisa que a gente preza muito é pelo ensino físico. A gente não é EAD, né? Presencial. Porque o nosso é presencial. Porque a gente percebe que os nossos adolescentes precisam de alguém do lado para mostrar realmente como que se faz. Então, a gente resiste ao tempo, porque a gente acredita, enquanto profissional especializado em educação, que você tendo alguém junto com você, você vai aprender muito mais. E além do que, eu acredito que tem que ter uma disciplina muito maior no EAD. Até os adultos, às vezes, que Os já adultos têm sofrem dificuldade bastante, as também, crianças, né? então, nem se fala, né? Eles têm uma dificuldade exatamente. muito grande de seguir horário, de seguir as aulas. E a gente percebeu muito isso quando foi a época da pandemia, né? Que a gente tinha as aulas remotas, a participação era muito pequena, as crianças elas não participavam, ou elas deixavam a tela fechada e simplesmente desapareciam. Então, a gente sente que o presencial é essencial. Esse contato humano, né? Sabe? Precisa Troca, muito. né? É muito Exatamente. importante, né? O olho no olho não tem o que substitua, né? Não tem Verdade. jeito. E a gente está comentando aí da trajetória de vocês, são 23 anos 23. agora em 2025, né? Claro que a gente olha, né, a Office lá, agora, não sei se é sede própria ou não, mas né, estão há bastante tempo no mesmo endereço ali, né, perto do Colégio General Carneiro, né, na Marechal Floriano. Mas são 23 anos, é muita coisa que aconteceu, né? E como todo empreendedor, muito provavelmente não é só sucesso, mas também não só fracasso, né? Então, o que vocês têm para contar desse caminhar da Office.com, né? Teve algum momento assim que vocês consideram que foi o mais difícil? O que aconteceu nesse momento? Como que vocês superaram? Para nós, assim, toda empresa, assim como todo relacionamento, todo emprego, ele tem altos e baixos, Sim. né? Mas a gente tem que focar, quando algo não está legal, como que eu faço para melhorar? A pandemia, como a maioria dos empresários, né, eu acredito que de vários ramos, sofreu bastante. Nós tivemos que fechar as portas, porque a gente trabalhava com adolescentes, as escolas fecharam. Depois de um longo período, a gente conseguiu fazer com distanciamento, só que os nossos computadores são em baias, então uma próxima da outra. A gente conseguia, numa turma que tem 12 alunos, a gente conseguia atender somente 4. Nossa, reduziu Né? bastante. Muitos dos nossos alunos que queriam aprender informática não tinham computador em casa. Então, como é que eu vou ensinar remotamente se eles não têm a aparelhagem básico que necessária? Então, ali foi um período que a gente teve que se desdobrar para conseguir se manter. E está se reestruturando até hoje, né? Porque a As pandemia consequências ainda estão aí. aí, né? Foi um período assim que a gente achou que iria fechar. Muito difícil. Né? Vários empresários conhecidos nossos que também, mesmo no ramo da gente, acabaram fechando porque não teve condição de continuar. E além de perceber muito a questão que a gente falou agora, o presencial é essencial. Nossa, o aluno no online não consegue, ele tem muita coisa que ele não consegue aprender, é muito difícil, ele precisa desse contato humano, sabe? Então, é isso que a gente sente bastante com nossos alunos.
E que estratégias vocês tiveram que tomar depois da pandemia, né, para retomar? Porque diminuiu drasticamente, e daí, claro, não é uma coisa, abriram as portas das escolas, todo mundo vai voltar a fazer matrícula, né? É todo um retomar, né? Como é que foi isso? Ele foi mais de um ano depois ainda, né? Eu acho que foi em torno de mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, lentamente, para você conseguindo se recuperar. Porque foi muito difícil. Foi aluno que desistiu, aluno que não quis mais voltar, aluno que tinha medo. Até agora há pouco tempo, nós tinha aluno que ia de máscara para a escola. Então, tem os traumas, tem o pessoal que perdeu pai, mãe, irmão, tudo, daí não queria vir. Então, foi um período bem conturbado. Acho que a pandemia para todo mundo dos últimos anos, foi a pior crise que pode citar, né? Que é não só a crise de saúde, mas econômica, assim, né? É bem complicado. E o que vocês diriam para quem está querendo empreender na área da educação, principalmente, né? Porque também, claro, na educação tem vários, né, setores para você poder investir e empreender, mas principalmente nessa área da educação profissionalizante, que é o que vocês estão mais focados, né, no empreendedor. Assim. Eu acho que a primeira etapa que a gente acha assim, você tem que gostar. Você tem que gostar de lidar com pessoas, você tem que gostar de ensinar, você tem que gostar de aprender, porque se você estar disposto, né? Se você gosta de lidar com adolescentes, com crianças, com adultos, vai à luta, né? Mas você tem que gostar, porque são seres completamente diferentes uns dos outros, assim como a gente, e você tem que ter amor pelo que você faz, porque o dinheiro é consequência. Aquele que entra pensando em dinheiro, nem comece, né? Você tem que entrar primeiro pelo prazer pessoal, e o profissional vem em sequência disso, né? Vem como consequência do trabalho disso, né? E falando sobre a Mal que faz, né? A gente sabe um pouquinho da história de vocês, tanto da Office, mas também sabe minhas filhas são muito pequenas ainda, não são alunas de vocês na rede pública, mas a gente ouve falar que vocês são professores muito queridos pelos alunos, né? Tanto que volta e meia são homenageados pelas turmas e tal. Isso também é bacana a gente comentar aqui, né? Porque isso reflete lá na escola, né? E como é que é isso? Conquistar isso do aluno, principalmente do adolescente, né? Porque a gente pensa numa escola pública, 40 alunos numa sala, que para prender a atenção hoje está cada vez mais difícil, justamente por causa dessa tecnologia, a rapidez e tal. Como é que é isso? Quais técnicas vocês usam, né? Será que é aquele professor mais pulso firme, mais brincalhão? Como é que é na escola? A gente conversa muito com isso. A Michelle é muito, muito tranquila essa questão. Ela sempre fala assim, cada ano a gente vai aprendendo um pouquinho, né? E cada turma é diferente, né? A gente não pode dar aula hoje como a gente dava 20 anos atrás. Então, o que aconteceu? O aluno é diferente, a tecnologia veio para nos ajudar. A gente, enquanto professor, até a gente costuma conversar assim, ó, eu dei aula agora nós estamos recebendo os filhos dos nossos alunos, né? Eles brincam, mas nossa, que a professora era tão brava antigamente e agora o meu filho fala que é tão bonzinho, divertido. Eu falei, não, sim, são tempos diferentes, os nossos alunos são diferentes, hoje a gente adota táticas diferentes, né? Então isso faz com que a gente vai amadurecendo ano após ano, né? Que nem aprender a aceitar as mudanças, né? E relacionamento humano, né? E como é que vocês também vão percebendo essas mudanças, eu né? acho que tudo começa pelo exemplo, né? Então, a gente, enquanto pessoas, a gente se considera uma pessoa do bem e bem-sucedido. Então, a gente conta um pouquinho da nossa história também para eles. E coloca a situação que se a gente conseguiu, eles também conseguem. A gente está sempre estimulando. A gente é primeiro no diálogo, né? A gente estabelece regras. E a gente conversa com eles muito. Então, hoje, assim como o nosso relacionamento é baseado muito no diálogo, com os alunos também. A gente adora uma prosa, né? A gente gosta de contar histórias. Já estão na profissão certa, né? Então, se a gente também demonstra que a gente gosta do que faz, até a receptividade deles é outra. Porque a gente está cheio de profissionais em todos os campos. E eles percebem muito isso. Se o professor gosta da turma, se o professor está animado, se o professor está disposto a conversar com eles, vamos dizer assim, a energia, eles conseguem sentir essa energia. Querendo ou não, a escola é a extensão da casa. Exatamente, né? Eles passam bastante tempo ali dentro. Exatamente, né? E a tendência é passar cada vez mais. Então, a gente vai dar aquela atenção que às vezes eles querem. Né? Vai puxar a orelha quando precisa, né? Vai
diminuir um pouquinho do recreio, mas tudo isso é combinado e eles vão saber que eles estão perdendo algo, porque também eles deixaram de cumprir com algumas coisas dos combinados da gente. Isso, então, eu acho que deu certo. Isso é o jeito office também de dar aula. Exatamente. Né? Quando você comentou, né, até que o professor que chega ali para a equipe tem que se adaptar padrão no office. Padrão office, exatamente. Né? Então, é por aí, né? E a gente comentou ali das dicas, né, para quem está empreendendo, né? Nós comentamos, mas também as dicas para quem está procurando. A gente comentou sobre as futuras profissões, mas o que vocês orientariam hoje quem vai procurar um curso profissionalizante? Falou da questão, né, de gostar, saber das afinidades, mas hoje o que seria o que o mercado de trabalho está mais precisando, vocês que estão sentindo tanto na empresa de vocês como que o mercado está pedindo também, né? Hoje a gente viu no jornal, na hora do almoço, que nós temos no Paraná mais de 20 mil vagas em aberto. Bastante coisa, né? Então, primeiro você tem que querer, né? Eu quero ingressar no mercado de trabalho. É o primeiro emprego ou já é uma requalificação. Então, a gente precisa sondar o que realmente aquele candidato a fazer curso office quer. Então, a partir daí, a gente oferece o que ele mais precisa. Mas sempre o básico é o informática. Hoje, inclusive, quando se falou de prédio próprio, o nosso prédio é alugado, é do Dr. Rodrigo, ali da Odonto Forte, que é nosso parceiro há anos, né? Nosso amigo pessoal. E também. tem uma história bacana também de empreendedorismo, né? Exatamente. A gente começou mais ou menos juntos, a Odonto Forte tem 25 anos, né? Nós 23, começamos ali juntos, então sempre que possível a gente troca umas ideias. E até hoje começou três, uma delas era minha ex-colaboradora, agora trabalha na Odonto Forte ali com eles, começou 3 para um curso avançado dali. Então, veja, elas sentem mesmo a necessidade que precisa evoluir. Então, elas tinham um básico e daí vai o avançado. Então, a gente trabalha desde o básico até o avançado, desde a informática até um curso de massagem, um curso de manicure. Então, depende de cada... Da afinidade da pessoa, afinidade né? da pessoa. Mas o que chegar, por exemplo, a minha turma de logística, a grande maioria, um trabalha na Premier, o outro trabalha na Rio Sul, todos eles lidam com transportes, então eles sentiram a necessidade de se especializar nessa área. Então, a partir dali, você oferece o curso indicado para eles. Né? E até vocês citando, né, que vocês também dão aula lá, né? Vocês são professores de história, né? Você comentando que dá aula de oratória, aula de logística. Quais as qualificações além vocês tiveram que ir? Porque, claro, dentro da escola pública, vocês também têm as qualificações ali para progressão, né, dentro da profissão ali concursado. Mas para a escola office, quais as qualificações que vocês buscaram e continuam buscando? Então, a gente nunca parou de estudar, né? Eu acho que sempre a gente tem que estar inovando. A gente tem especialização em psicopedagogia também, que é uma questão de dificuldades de aprendizagem, então somos psicopedagogos. Eu tenho mais uma especialização na área de educação especial, porque a gente está recebendo muitas crianças, né, laudadas, atípicas e etc. Então, é necessário a gente também saber lidar com isso. Né? Estou terminando meu mestrado, agora defendo minha tese daqui a uns dias. E a gente sempre está fazendo os próprios cursos do Sebrae, a gente sempre está buscando que eles mostram tendências, a gente faz parte da associação comercial, então a gente sempre está em busca desses cursos e não paramos nunca. Né? Acho que ninguém pode parar nunca, né? Não tem condições, até porque, como você comentou, da informática, né? O pessoal que já tinha feito um curso, muita coisa está mudando constantemente e muito rápido, né? Não dá para parar. Não dá para né? parar. Não tem como. E o que vocês consideram o momento mais gratificante da jornada de vocês? Vamos separar em 2 partes aqui, que eu acho que é bacana, né? Da parte tanto como profissionais da educação lá no ensino, né? De história, como da office. Qual o momento mais gratificante? Da office eu colocaria quando você vai num estabelecimento e vê um ex-aluno teu lá trabalhando feliz, lá, eu estudei na office lá. Ou quando ele manda o irmãozinho lá, porque ele gostou, ele fez um curso de qualidade e ele está reconhecendo um trabalho bem feito da gente, né? Ou quando se encontra um empresário que fica feliz que ele pegou um colaborador, um aluno teu, bem treinado, bem capacitado e está dando conta do recado. Aí você vê que teu trabalho foi muito bem feito. Eu acho nesse sentido, sabe? E a gente, como tem bastante conhecimento na cidade, né, Michele? Muitos alunos nossos já saem empregados da office, porque um escritório precisa de uma menina, de um rapaz lá para trabalhar no departamento pessoal.
Duda, tem alguém para indicar? Michele, conhece alguém? Já manda, a gente mesmo manda um currículo. Diz, okay, o pessoal já conhece a qualidade da nossa escola, eles acabamos sendo a referência. Até isso eu ia perguntar para vocês, né? A gente encaminha. Como é que é essa parceria, né, com as empresas, né, para abertura de portas para esses alunos, né? É o que o Júlio acabou de comentar, pela credibilidade que vocês já construíram, né? E o ponto mais gratificante como professor de história. Daí a gente já passa para a Michele. Pois é, isso é bem engraçado a história que a gente vai acompanhando os alunos. Até a semana passada aconteceu uma situação, né, que eu fiquei bem contente, que os alunos queriam me sequestrar para levar para a sala de aula deles, que nem era com eles, que eles queriam me convidar para ser o padrinho de turma. Isso nós estamos no mês de fevereiro ainda, nem era março já. Só que eles queriam ser a turma antes que a outra para ser o primeiro, que eles não só podia ser de uma turma, né? Então eles me levaram para a sala para fazer o convite. Então a gente fica bem contente, né? No começo do ano, já chegando em fevereiro, já sendo convidado para padrinho de turma, uma coisa bem legal também, a gente gosta disso. Bem bacana, né? E a Michele? Da Office eu faço as minhas palavras do Júlio, né? E do Estado também não é diferente. Então, o ano passado, por exemplo, que me deixou bem feliz, assim, que é coisas mais recentes que a gente lembra, eu não dava aula na sexta, que na sexta eu faço mestrado, e meu aniversário ia cair numa sexta-feira, né? E uma turminha do 8º ano, ali, em meia hora, organizaram uma festa surpresa na quinta, no horário que eles sabiam que eu ia passar, e ninguém falou nada, o colégio inteiro tramando a tal da festinha surpresa, e eu era a última a saber. E nesses 25 anos que a gente dá aula, todos os anos a gente é padrinho ou madrinha de turma. O que significa que mesmo puxando as orelhas e não sei o quê, a gente é benquisto. E a gente gosta. Por mais que esteja muito difícil a aula, nós temos muitos alunos complicados, mas a gente faz com amor, porque a gente passa mais de 1/3 da nossa vida dentro de um ambiente de trabalho. Se você não fizer o que você gosta, você vai viver frustrado pro resto da vida. E eu acho que ali para vocês também, não só na Office, né? Porque a Office é um pouquinho diferente, o público e tal, né? Quem vai lá geralmente é porque quer estar lá. Exato. Diferente da escola pública, que bem ou mal é obrigatório estar lá, né? Não tem conversa. Mas é um papel transformador, né? O papel de vocês como profissionais da educação, tanto na escola pública, eu quero que vocês comentem um pouquinho sobre isso, né? O papel transformador de vocês lá na escola pública, lá como professor de história, primeiramente, e também, né, ver essa transformação na vida de quem vai lá procurar um ensino profissionalizante com vocês. O que eu acho legal é aquilo que o Júlio falou, você ir numa empresa ou você escutar. Esses dias tinha uma professora que disse que foi levar a filha para fazer o vestibular na Federal e encontrou uma menina lá, que foi nossa aluna, dizendo assim, professora, eu vou fazer vestibular de história, porque eu adorava as aulas da Michele. Então, de repente, você nem está sabendo, a pessoa se inspirou, de certa forma, porque você mostrou que ser bem-sucedido não é ter dinheiro. Às vezes, ser bem-sucedido é gostar do que faz, né? E daí, aquilo, acho que motiva bastante. Então, para a gente, é muito gratificante essa parte. E na própria Office, é você saber que a pessoa... Esse meu aluno de logística, um aluno em específico, ele falou, professora, depois que comecei o curso aqui, eu fui cobrir férias de um cara e eu já subi de cargo. Bacana, então, né? Você saber que ele vai calcar, né, novos ares, novos voos, ele tá vendo um resultado positivo, exatamente, né? através da própria qualificação dele. E daí, nesse dia que eu dou aula, né, eu chego em casa, nunca chego a 8. 8 horas termina a aula, eles ficam batendo papo, conversando, eles não querem ir embora. Então, o fato de não querer ir embora, ou você escutar na escola pública o sinal batendo, mas já acabou, fique sabe? mais um pouquinho. Isso é gratificante. É muito bom, a né? gente é muito motivado, né? Mesmo cansados, a gente sempre está muito disposto. Eu acho amor, que a gente o brilho transmite. no olho, né? Exatamente. E para a gente finalizar aqui, como vocês enxergam a Office daqui 5, 10 anos? Quais são os objetivos? O que vocês pretendem? Quer falar? Quer que eu fale? Quer falar? Então, assim, eu acho assim que a Office é a nossa carinha, né? Então, tanto que tipo assim, na escola Office, não, a escola do Duda, a escola da Michele, acaba levando. E os nossos colaboradores também recebem o nosso sobrenome. Adriana da Office, por exemplo. A Adriana está há 20 anos comigo. Desde né? que praticamente abril, né? Abril está comigo lá.
Então, a gente acaba levando uma identidade junto. Eu acho que a escola, ela sempre tem muito a crescer, a gente também sempre tem muito a aprender, e a ideia é sempre continuar o nosso legado, né? De receber aquele aluno, a gente sempre está por ali. Hoje, por exemplo, eu estava uma flor murcha lá, já fui ontem comprar uma flor, é ter o cuidado, né? É estar ali cuidando daquilo que é da gente, porque não foi fácil, não é fácil. Empreender no Brasil não é fácil. Eu acho que em nenhum lugar do mundo é. Mas se você tiver boa vontade e vestir a camisa de verdade, você vai longe. A chance é muito maior. Exatamente. Né? Então, daqui 5 anos, a gente quer estar melhor do que estamos hoje. Então, a ideia é sempre, cada dia, 1% melhor do que o anterior. Com né? certeza. Tem mudança, tem aprendizado, e a gente tem que estar sempre disposto a mudar e disposto a aprender, né? Porque as coisas mudam, com essas tecnologias novas, são muito rápidas. As pessoas estão vindo cada ano diferente, né? Então a gente tem que estar se adaptando, né? para essas novas crianças que vêm, que eles são diferentes, e nós temos que tentar entender eles aos pouquinhos. São seres humanos, mas com jeitinhos um pouquinho mais complexos às vezes. Né? Exatamente. A inteligência é tanta quanto, né? Só que os estímulos são diferentes. Exatamente. Então, hoje a gente tem que aprender novos estímulos. Eu já tive sempre facilidade com tecnologia, mas, por exemplo, pega um professor que está há tanto tempo quanto eu, mas nunca teve facilidade, ele vai ter que se adaptar a essa nova realidade. Exatamente. Né? Tem que ir se dilapidando, Exatamente. né? E para quem não conhece a Office.com, né? Onde que pode ir, para onde fica, ou quer procurar pela internet ou pelo WhatsApp, para o pessoal poder conhecer um pouquinho. Quem então, não conhece, eu faço um convite a todos e todas, né? Para quem não conhece, mesmo que seja só para dar um oi para a gente fica na Marechal Floriano Peixoto, 114, ao ladinho da Odonto Forte, é um prédio bem da esquina. É lindíssimo o prédio, a escola é maravilhosa, temos os melhores profissionais, precisam estar sempre atentos para a sua necessidade. Então, eu faço um convite especial para ir lá conhecer despretensiosamente os cursos que a gente oferece, fazer uma visita, comer uma balinha com a gente, que sempre tem uma balinha lá, né? E nós temos os horários manhã, tarde e noite para atender todas as necessidades. A gente faz cursos VIP também, então a pessoa às vezes ela não quer frequentar uma sala, ela só quer ali para aquela necessidade específica, então a gente vai atender somente aquela necessidade. Então não tem desculpas, vão até lá e conheçam. Quem já conhece a gente já sabe como é, quem não conhece, nós teremos um prazer de recebê-los. Né? Tem para todos os gostos, as modalidades e as formas de ensinar. Né? Exatamente. Então, fica o convite para o pessoal conhecer, quem ainda não conhece, quem já conhece também, fazer a visitinha e, de repente, ver se tem algo mais que queira aproveitar. Né? Verdade, sempre vai ter. Com certeza. Duda, Júlio e a Michele Duda, né? O sobrenome é Duda, a gente fala para ele Duda. Mas eu quero agradecer pela oportunidade de vocês virem aqui contar um pouquinho da história de vocês, dessa paixão pela educação, né? Paixão pelo ensino profissionalizante e a educação como um todo, desse brilho no olho, né? De contar a trajetória de vocês e parabenizar, né? Por essa trajetória 23 anos aí esse ano, né? E que seja uma trilha aí de muito sucesso pela frente e continue com sucesso, né? Nessa caminhada, né? E agradecer também ao nosso público que nos acompanha todas as quartas-feiras às 19h30 nos canais da Tribuna, né? Toda quarta-feira tentando trazer histórias que inspirem, contar um pouquinho para quem quer conhecer os profissionais da região, quem quer conhecer um pouquinho como quer empreender, né? Saber, de repente, queira começar a dar o seu primeiro passo e ter um pouquinho de coragem, né? Manu, eu queria agradecer o convite, agradecer a Tribuna Regional também. E veio rapidinho aqui na minha cabeça, a gente tem o curso de empreendedorismo também. Olha aí, né? Então, aquele que tem vontade de empreender, né? Então, a gente faz simulações, a questão dos impostos, tudo aquilo que precisa saber para empreender, a gente oferece o curso de empreendedorismo também. Gostaria de agradecer ao convite, agradecer a todos e todas que estão ouvindo, que tenham paciência para escutar um pouquinho da nossa história, né? Que foi árdua, mas é prazerosa, né? E também fica o convite, né? Quem quiser comentar, tirar dúvidas, o programa é gravado do Tribuna Mais, mas podem interagir nos comentários que a gente encaminha para vocês para tirar alguma dúvida, também se tiver a nosso alcance para responder, também fica aí à vontade para mandar aí as perguntas para vocês, que mesmo sendo gravado a gente encaminha. Então tá bom, agradeço e pode mandar. Obrigada, Júlio, obrigada. Imagina, nós que agradecemos pelo convite aqui do pessoal da Tribuna, muito obrigado. É legal um bate-papo, eu queria agradecer a todos que
nos ouviram, tiveram a paciência, que a Michelle falou. Queria agradecer a minha companheira de pessoal, de vida, e a minha sócia na empresa, que é muito companheira. E um abraço a todos os nossos alunos da Office e também do Estado, que sempre estão com a gente aí, tá ok? Obrigada, gente. E você que nos acompanha, curta, compartilhe, comente e também divulgue aí as entrevistas que tenha gostado, né? Para mais gente saber como é que funciona esse campo do empreendedorismo. Até a próxima quarta. Tá difícil assistir ao seu podcast preferido sem travar? Isso é falta de net futuro na sua vida. Internet fibra ótica com planos a partir de 300 MB. Ligue agora no fone 2170 1410 ou faça uma visita no andar superior da rodoviária. Net Futuro Underline, segue lá. Se sua conta de luz está nas alturas, você pode economizar até 20% na energia sem gastar um centavo. Isso serve para você e para sua empresa. Ligue agora no 2170 1410 e descubra como é fácil ter mais dinheiro no bolso. Com a Wizard, você não está sozinho no desafio de falar inglês. Somos a maior rede de escolas de idiomas no mundo, com 30 anos de experiência, tornando milhares de alunos bilíngues. Junte-se a nós. Wizard, todos por uma nação bilíngue.